primeiro dos Bharatas. Aprende de mim o verdadeiro significado de Tyaga. Atua melhor entre os homens. Tyaga é reconhecido como tríplice. Yagna, Dana e Tapa não devem ser observados, mas devem ser executados devidamente, posto que Yagna, Dana e Tapa purificam os veículos do aspirante. Esses três termos, como fala aqui, são elementos que purificam e que são continuamente usados no nosso trabalho de autorrealização. E esses três, vou explicar cada um, né? E eles trabalham por quê? Porque eles são mecanismos de autoobservação de incrível processo de transformação sobre a nossa forma de funcionar com a vida. E aqui ele está falando assim, reconhecido como tríplice e dá, na verdade é como se você não tivesse muito como falar a hora que termina um e a hora que começa o outro, porque os três quase sempre funcionam meio que numa conexão. Que vem a ser esses três termos. Yagna, a palavra sacrifício, que a gente usa da seguinte maneira: sacro ofício, né? O outro termo, que é dana, é oferenda, doação, aquele sentido de exercício de realmente a pessoa se predispor a oferecer algo, né? Acostumar a fazer esse exercício, né? E tapas, que é austeridade. Então aí, de que forma eles vão funcionar? O primeiro, Yagna, é uma coisa que a gente não com esse nome, claro, né? Essa é a nomenclatura dentro do sânscrito, que é usada no Shivadharma bastante. E Yagna, sacro ofício, a gente conhece bastante porque todas as religiões, em todas as que a gente conhece tradicionalmente, né, elas têm esse tipo de exercício de purificação. Aquilo que a gente conhece como novena, trezena, quarentena, quaresma, tudo isso são yagnas. São sacros ofícios que têm um sentido de a pessoa ficar em alerta diante de uma coisa que ela se propõe a viver. Sempre tem uma característica de oferecimento de si, né? De uma vigilância, de uma disciplina. Esse é o sentido de yagna. E aí, por que ele é um dos elementos de purificação? Porque quando a gente faz qualquer tipo de investimento desse, você se põe num tipo de alerta diferente. Então, por exemplo, quando a pessoa faz uma novena, uma coisa que é bem conhecida da gente, popularmente, que você pode nunca ter feito, mas você já ouviu falar, uma avó, um tio, uma pessoa conhecida, que sempre é uma coisa bem popular para a gente, né? No Ocidente, com essa cara. Então, ela vem com alguma coisa, por exemplo, a quaresma, que a gente acabou de viver ontem. São 40 dias que hoje, inclusive, as pessoas estão muito pouco acostumadas até ela nem ouve falar quase, mas há tempos antigos, eu lembro de vô, de vó, de pessoas mais velhas da minha casa, era uma época que não podia ouvir uma música alta, não podia fazer um monte de coisa diferente, porque se guardava a quaresma, que era o momento, 40 dias entre o fecho do carnaval até a Páscoa. Então era o momento do quê? Purificação. Esse é o sentido. E aí, o yagna, dentro da Shivadharma, a gente fala que o mais alto yagna que você pode fazer é a meditação, onde você silencia para que Deus fale dentro de você. Então é um alto exercício de disciplina, de autoobservação. Esse é o mais alto yagna que a gente pode fazer, é a própria meditação. Mas qualquer um de nós, a qualquer momento, tem processos de yagna que a gente pode fazer com esse sentido. Estou muito indisciplinado, eu estou muito
relaxado, eu estou muito... várias coisas da vida da gente, e aí é sempre um sentido de algo que eu me observo, que eu presto atenção, que eu me disciplino e que eu me organizo no sentido do quê? De educação, de coisas que eu estou achando que eu estou trabalhando muito a revelia de mim mesmo. Então esse é o sentido do yagna. E esse yagna seria o primeiro do processo, o primeiro desse tripé, como ele fala aqui, né? Que é essa tríplice, né? Tríplice mecanismo de purificação. E aí com o sentido de alinhamento, né, de quem a gente é, nesse próprio trabalho de autoconhecimento, que se busca fazer numa escola como essa de autorrealização. Então o primeiro vem com essa proposta de, se você fala até de quaresma, se você fala de novena, se você fala de trezena, essas que a gente conhece mais, então são tantos dias que todos os dias eu vou fazer aquelas orações, aqueles compromissos, ou vou me abster disso, daquilo e daquilo. A quaresma, originalmente, lá atrás, era alguma coisa que as pessoas se abstinham de vida sexual. Hoje ainda, muita coisa a gente vê ainda, por causa do supermercado que a gente vê, tipo assim, vamos comer carne. Então a carne era tipo assim, então come-se um monte de peixe, come-se bacalhau, mas não se usa carne. Essa é uma das coisas que a gente ainda vê e é popularmente aí conhecida nesse sentido. Mas era a carne, para quanto mais antigo era, no sentido mais amplo do que significasse esse aspecto, né? Então é algo que você se organiza, né? Para que com aquele exercício você faça um trabalho em si. E aí, muita gente pode fazer das mais diversas formas. Vou deixar de comer chocolate, ou vou deixar de fazer esse tipo de coisa que eu tenho feito e eu gosto muito, porque aí eu lembro no meio do caminho que eu não estou fazendo esses dias. E nesse período eu estou me abstendo daquilo. Então é um processo de autoeducação mesmo, né? E que a gente como faz? A gente normalmente considera assim, a pessoa é viciada. Quem que é uma pessoa viciada? Ah, usa droga ou bebe. Esse é o nosso sentimento de vício. Mas a gente faz milhares de coisas de forma viciada. Tem um monte de coisa que você fala assim, é melhor não fazer isso, não agir inconsequentemente com essa ou aquela situação, não falar mal dos outros, ou não agir dessa maneira. E às vezes são coisas que assim, a hora que eu vejo, eu me proponho a não fazer isso, mas a hora que eu vejo eu estou fazendo. E isso é um vício, é alguma coisa que me domina, eu não tenho controle sobre aquilo, então aquilo é maior que eu. E é com esse sentido, então tem vícios. E essa purificação, às vezes pode alguém estar pensando, que purificação é essa? O que eu vou deixar de fazer que eu acho gostoso e não posso fazer? Não, são coisas que nós entendemos em nós mesmos que são vícios. São coisas em mim que me incomodam hoje ter. Cada um de nós tem e sabe aonde que estão essas falhas da nossa... E que são trabalhos que estão sempre fazendo. Então tem coisa que eu me vejo fazendo que eu falo, era melhor que eu não fizesse. E aí qual é esse trabalho? Essa autoobservação. Por um período eu vou prestar mais atenção nisso. Eu vou estar atento em como eu respondo a isso, né? O segundo, dana, é doação. E doação, uma coisa é você falar, eu vou dar dinheiro. Normalmente é a coisa mais fácil, principalmente se a gente tem com facilidade. Hoje em dia é mais difícil para muita gente, mas se você tem com facilidade dinheiro, você dá dinheiro. É uma coisa que não te tira nada, não é? Mas assim, doar meu tempo, oferecer coisas que eu sei que o outro precisa e sobram em mim. Sobram em mim de qualidade, de competência, de conhecimento. Às vezes eu tenho tempo livre, tudo que a outra pessoa não tem. Eu vou lá e faço aquilo que ela, por falta de tempo, não tem como fazer. Então é um exercício de ver o que tem aqui que pode ser oferecido. Conhecimento, oferecer doação das mais diversas, não só de dinheiro. Quando a gente fala hoje, como existe todo um processo mais fundamentado em coisas materiais, em bens, a gente sempre pensa nessas coisas primeiro, mas não. A doação
de atenção, por exemplo. Uma pessoa conversando com você e você nunca tem disponibilidade, porque eu sempre tenho mais coisa para fazer do que ouvir alguém. Porque a vida do outro nunca é tão importante quanto a minha. A minha é sempre muito mais solicitada, ninguém sabe. Então, é uma série de situações que a nossa observação só é que vai falar. E nós é que sabemos o que realmente pode ser ofertado. Às vezes essa questão de oferecimento, às vezes precisa que alguém fale pra gente, nossa, você é tão boa nisso, por que você não faz? Não tem? Eu não acho que tem ninguém sentado aqui que já não ouviu isso. Porque não existe ninguém sem habilidade. Não é? Não existe ninguém sem habilidade. Todos nós somos muito hábeis para muitas coisas. E às vezes exatamente aquilo que flui com tranquilidade para a gente é o que o outro está mais carente. E se você se disponibilizar, isso vai acontecer. Dano é oferecimento dos mais diversos enfoques que você possa entender doação. E é alguma coisa que você sai de si. Olha o movimento que você faz para fazer uma doação. Com qualquer doação que você faça, até do dinheiro que você tem sobrando, por exemplo. Mas é você se disponibilizar para... Por quê? Porque você teve alteridade mínima, que é prestar atenção que alguém do seu lado existe. Com algum tipo de carência que é tranquilo para você dividir, compartilhar. Então, é a questão da dana. Tem uma palavra na Ashtadharma, dasa. Dasa é a primeira categoria de discípulo dentro da Ashtadharma. E ela significa o que? Dasa, servidor. O primeiro grau de discípulo dentro da Ashtadharma é estimular exatamente isso, servir. E para você servir, você tem que prestar atenção, não tem que estar na sua volta. Como é que você se disponibiliza se você nem enxerga os outros? Se eles não existem para você? Se as outras pessoas, assim, estou tão centrado nas minhas necessidades, nos meus processos, nos meus problemas, nas minhas dificuldades ou nas minhas habilidades, muitas podem ter ali, mas eu não presto atenção nas carências que me cercam. Nas carências que me cercam. Outro dia eu ouvi uma frase que eu achei muito legal, aquelas que vêm, aquelas mensaginhas de WhatsApp, veio uma assim: se você não se compadece das dificuldades à sua volta, você é mais doente do que estão à sua volta necessitados. Achei aquilo o máximo, porque realmente é você... Tem gente que fala, não tem problema. Não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo. Por quê? Porque eu não consigo nem entender o meu semelhante, perceber aonde tem coisas ali, né? Então o dana é essa percepção, né, daquilo que pode ser oferecido. E ainda tem mais, tem um capítulo do Bhagavad Gita que ele vai falando da percepção aqui desse dana, dos oferecimentos, que ele fala assim: olha como você oferece uma coisa. Aí ele fala a maneira harmônica, a média e a desarmônica. Você fazer de uma forma grosseira um oferecimento, você, ao invés de ajudar a pessoa, você insulta a pessoa. Você faz um jeito que você humilha a pessoa. Então isso tudo pede atenção. Pede o quê? Sensibilidade da gente. Por isso que isso educa e purifica a gente. Porque aí você faz atropelando, pode fazer. Ou você faz com cuidado, ou você faz com extrema sensibilidade, né? Que a pessoa se sente participando da coisa de um jeito que aquilo flui legal e aquilo não sugere complicação para ela. Então esse é o sentido aí. Vê como isso é uma coisa bem subjetiva e que por que isso faz um trabalho enorme nosso? Com certeza, né? E o outro, tapas austeridade. Austeridade, tem até... Meu pai tem um livro que chama Mergulho na Luz do Coração. São as várias qualidades que um discípulo tem que ir trabalhando para fazer todo esse trabalho para chegar a fazer de verdade o mergulho na luz do coração, que é no nosso espírito, né? E uma delas, a de tapas, eu falo que é uma das que ele escreve ali, e tem uma frase que eu acho das mais incríveis que estão ali no livro, é essa. Ele fala assim: cuidado para você não ajudar rapidamente seu semelhante para se livrar dele. Isso é uma coisa que a gente vê daqui para ali, né? Gente que dá dinheiro rápido, tipo assim, tira
tira de perto, não quero nem lidar com aquela dificuldade, com aquele problema, né? Uma cara meio que assim, não me envolvo com aquilo que acontece ali, né? Então envolve esse oferecimento, e ele fala de tapas, que é essa austeridade, que ele fala assim, bem longe de... Você fala austeridade, a maioria de nós já pensa assim, uma pessoa sisuda, fechada, aquela coisa mais, né, austeridade, tem uma cara, tem um peso pra gente, e ele fala exatamente nesse sentido, é essa organização interna diante de algo que você se propõe. Quando você se propõe a fazer alguma coisa, qualquer que seja, eu vou ler esse livro, estou lendo esse livro, mas se eu estou lendo esse livro, aí assim, tocou o celular, ou caiu uma mensagem, ou eu sei que vai ter a hora daquilo, então eu faço aquilo de uma forma desorganizada. Faltou o quê? Um alinhamento interno, em prestar atenção em si mesmo. Então a austeridade é um exercício não para você, vamos dizer assim, criar uma situação de confusão. Ao contrário, todas essas aqui, por que elas purificam tanto? Porque elas são uma proposta pessoal que você escolhe para se organizar diante de coisas que você está consciente que já não estão fazendo bem para você. Então, tapas, austeridade, é esse exercício de disciplina. E é uma disciplina que, às vezes, uma pessoa do lado olha para você e fala, nossa, você está sendo muito rígido. Para você está acontecendo tranquilo. Mas para a pessoa do lado pode estar parecendo excesso de rigidez. Por isso que é a medida de cada um. Não tem como eu falar, vou te dar um exercício de tapas e eu assim, trucido a pessoa, por quê? Não é nada. Ou então eu dou um exercício de tapas que ele não faz nada com você, ele não te desafia em nada. Por isso é um processo de autoconhecimento, de autorrealização. Cada um de nós sabe onde que o bicho pega, como o povo fala popularmente, né? Onde que você fica no seu limite. E é onde que você sabe que tem uma necessidade de reorganização, né, de oxigenação, de uma nova maneira de lidar com as coisas. Então, esses 3 processos, como eu falei, não tem a cara de purificação, pode chegar com aquelas caras que você olha lá com cara de santo mesmo, mas nós estamos muito longe, distante de com aquelas caras que a gente lê em histórias bonitas de mestres e de santos e de não sei quem que fazem aquelas austeridades que a gente conhece. Não tem aquela cara também assim, austeridade, vou pisar, aquelas caras que a gente já conheceu aí para trás, andar sobre brasas. Para quem você faz benefício fazer um negócio desse, a não ser para si mesmo e para ter palco na sua volta? São aquelas que você está consciente que trabalha consigo, né? E essas é que importam. Então elas purificam aquilo que você está consciente que precisa ser trabalhado em você. É o seu trabalho sobre si mesmo. Primeiro, para você até se propor a fazer qualquer coisa dessas, você tem que saber o que você está querendo organizar dentro de si. Então, tudo isso é um trabalho de observação de si e de como isso reflete no meu entorno. Então, vai. Yagna, que é o sacro ofício, a gente não lê sacrifício com aquela cara de dor, de pena, ao contrário. É um sagrado ofício. É algo que eu faço com esse sentimento de uma entrega daquilo que eu estou fazendo. O meu tempo para aquilo eu vou fazer com isso. Sabe por quê? Porque isso é melhor para mim, melhor para quem está à minha volta. O segundo, doação. Esse exercício de tirar você do centro da atenção. Qualquer doação que a gente faça, seja do meu dinheiro sobrando ou do meu tempo sobrando, envolve uma escolha, um posicionamento. E esse que ele está falando é Tyaga e Sannyasa. Um é a renúncia e o outro é a entrega. Toda vez que você faz uma escolha, você está renunciando a um monte de coisa. É impossível você fazer uma escolha e não estar deixando coisas de lado. A roupa que você está usando, a comida que você come, aonde você trabalha, as coisas que você está optando na vida, tem um monte, ainda mais no mundo de hoje que a gente vive conectado, a cada opção que você faz tem milhares de outras que você deixou de lado. Agora, se você faz a renúncia, eu vou fazer isso agora, e você não se entrega a ela, faltou isso aqui. Eu faço a renúncia, mas eu não me rendo à minha própria escolha. Eu não respeito a minha própria escolha.
Eu não me levo a sério, como é que você vai levar a sério os outros? Aí é que está a fundamentação desse processo. Então, isso aqui é uma coisa que vai trabalhar naquilo que a gente realmente está querendo trabalhar na gente. Vamos dizer assim, é como se fosse um elo, né, uma coisa com a outra, que você vai observando com outros olhos, né? A outra parte, o nome desse capítulo aqui é exatamente sannyasa, que é a renúncia. Como você lida com renúncias? As coisas que você opta e as coisas que você abdica. Como é o seu trabalho diante dessas coisas? Esse é o exercício dessa lição do capítulo do Bhagavad Gita. E ele fala que esses 3 instrumentos são 3 ferramentas para você saber como você lida com isso. São esses 3 processos: Yajna, Dana e Tapasa. Quando você vai em qualquer exercício de renúncia e de rendição, você vai necessariamente prestar atenção nisso. E aí, a renúncia em si. Nós que estamos aqui, nós escolhemos estar fazendo isso. Eu sempre falo isso nos cursos, quando a gente explica o que é sannyasa e tyaga, a gente sempre coloca esse exemplo. Cada um de nós está aqui agora. Escolhemos. Ninguém veio para cá amarrado de castigo por alguma coisa que eu não tinha outra coisa. Todo mundo tem um monte de coisa para fazer. Só que em Ribeirão mesmo, se olhar, se abrir aquelas agendinhas lá, você vai ver que tem 30 outra coisa para você fazer ou mais. Você escolheu. Agora, se você escolhe não estar aqui, que é uma coisa que agora a gente vai testar, cada um de nós, que é a hora que nós vamos fechar o olhinho e meditar, quanto eu estou aqui presente? Quanto que eu estou inteira no que eu estou fazendo aqui? Vira e mexe, a nossa mente vai chamar a gente para fora. Porque é isso que nós estamos acostumados a fazer. E o nosso trabalho é essa assim. Estou escolhendo estar no cinema, então eu vou estar no cinema. Eu estou escolhendo estar meditando agora, eu vou estar meditando. Vai ter hora que eu estou escolhendo, ou não estou escolhendo, mas a vida neste momento me chama, trabalho. Vou estar no trabalho. Eu não posso ficar lá no trabalho e falar, queria estar lá na Shuddha-dharma, caminhando no parque. Que profissional é esse? Quanto você está inteiro no que você está fazendo lá? Quanto você está se doando para a sua função? Quanto que você está entregue àquilo? Então essas coisas são essa educação. Por isso que esse trabalho vai te transformar no melhor profissional, no melhor amigo, no melhor pai, no melhor ser humano. Porque isso é o seu trabalho que reflete em tudo que acontece na sua volta. Vamos agora fazer esse exercício de optamos por meditar, assentar o nosso mental no que vamos fazer. Ela vai fugir de vez em quando, porque a gente ainda não está autoeducado o suficiente, mas a gente vai devagarinho optando por isso. Isso também tem que fazer parte, porque eu estou achando que é bom para mim. Então, eu vou me organizando diante disso, da mesma forma que eu me organizei para outras coisas que eu também acho importantes na minha vida, mas tudo tem espaço, tempo e dedicação para cada uma delas, né? Então vamos para o nosso exercício de meditação.